Começa agora o Mais Espiritualidade, com muita coisa boa para a gente conversar. E hoje nós estamos com um convidado muito querido. Que é o Adeilson Salles. Bem-vindo, Adeilson. Olá, Cláudia, Luiz, que alegria poder voltar ao Mais Espiritualidade com um motivo tão especial, né? Um dia festivo, qualquer motivo, Vamos bater palma! Gente, é o 100º livro do Adeilson Salles. Olha que coisa maravilhosa. E não é qualquer livro, né? Não. A gente pode dizer assim, porque é uma obra que certamente vai fazer a diferença na educação de crianças, né? E que os pais vão usar, evangelizadores, enfim. Foram 4 anos de transpiração para produzir esse livro. O Livro dos Espíritos para Crianças. Olha que coisa linda. Adeilson, seja bem-vindo nesse programa mais que especial, né? Comemorativo, e a gente vai falar muito sobre o Livro dos Espíritos para Crianças. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Se você não conhece esse autor incrível, né? São 100 livros maravilhosos para adulto, para público adolescente, infantil, mas acho que a grande desses 100, pelo menos metade é para o público infantil e juvenil, né? Sem dúvida, Cláudia, sem dúvida. Pelo menos uns 50, 55, certamente são. Aqui já foi um grande, há alguns anos nós lançamos o Evangelho segundo o Espiritismo para Crianças, que já foi um grande desafio. Sim, é verdade. Né? Aí eu queria que você contasse aqui, porque eu acho que o desafio desse aqui foi maior. Hã? Sim, sem dúvida. Bom, em primeiro lugar... Primeiro a tua emoção, né? Bom, em primeiro lugar eu preciso dizer algo, sinto constrangê-los, mas a gente não consegue fazer um trabalho como esse sozinho. Então eu tenho uma editora que a gente perdeu assim meio que o limite de onde vai a amizade, para onde vai o profissional e tudo, que é a Interlitera, né? O Luiz e a Cláudia são 2 pessoas que me acompanham não apenas como autor, mas me acompanham como ser humano, dentro das minhas fases, das minhas lutas como criatura humana. Então a produção desse livro, eu entendo que ele é o coroamento de um esforço conjunto, porque a gente precisa que existam pessoas que acreditem em nós e principalmente que nos valorizem, né, como autor, com aquilo que a gente produz. Então eu levei 4 anos para poder desenvolver a ideia e muitas vezes eu desisti, porque eu achava que era uma coisa de maluco alguém que conseguisse escrever um livro dos espíritos para criança. Você pegar um trecho do livro original e transcrever é uma coisa, mas fazer o que nós fizemos aqui, que foi escrever histórias inspiradas nas perguntas do Livro dos Espíritos, é algo desafiador. Então é um projeto que não saiu de uma hora para outra. Eu lia e muitas vezes desisti, né? Não, isso aqui é coisa de doido, ninguém vai conseguir fazer uma coisa dessas, né? E um dia, depois de N desistências, E a gente orando. E a retaguarda mandando prece. Um dia eu estava com o iPad aberto, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, original, trazido por Allan Kardec, ele tem 28 capítulos, sendo que um capítulo é de preces e os outros capítulos com conteúdo do Evangelho, das passagens de Jesus pelo mundo. Então, eu peguei os 28 capítulos do Evangelho, li cada capítulo e escrevi uma história inspirada em cada capítulo, sendo que no de preces eu escrevi preces infantis. Eu não sabia como fazer com 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, já que você não vai adaptar as perguntas para as crianças. Então, qual seria a linguagem para entrar dentro do universo lúdico de uma criança e através da história? Porque quem ler as histórias, os evangelizadores, educadores, para fazer até o culto no lar, para quem quer um recurso poderoso, além do Evangelho, o Livro dos Espíritos para Crianças também serve para isso. Aí eu descobri um dia com o iPad aberto, eu corri a tela assim para baixo e para cima,
E olhando, eu levei um susto, porque eu descobri que Kardec tinha dividido as 1019 perguntas em 28 módulos. Então, cada módulo tinha um número X de perguntas. E o primeiro módulo, que fala das causas primárias, né, que ficou um trabalho maravilhoso aqui do nosso ilustrador. O Bandeira é né? maravilhoso. Causas primárias, tinham 16 perguntas, o primeiro módulo. Então, eu li as 16 perguntas, as 16 respostas e escrevi uma história inspirada nessas perguntas. Que é a família... Sistema Solar da Silva. Sistema Solar da Silva. E aí, eu fui para o segundo módulo, aí aumentava o número de perguntas. Eu cheguei a pegar módulo com 144 perguntas. Então, eu tinha que ler todas as perguntas, todas as respostas, para poder escrever uma história inspirada na essência daquelas questões todas. E aí o processo começou a caminhar. E eu falei para o Luiz e para a Cláudia algumas vezes, olha, estou escrevendo assim. Eu acho que eles falaram, acho que o Adeilson não está batendo muito bem na cabeça. Como é que alguém vai escrever aquilo, etc, etc. Mas então, a gente sabia, já pela experiência que nós tivemos, Evangelho, que o né, Cláudia? Evangelho que ia sair algo maravilhoso. Aí um dia eu mandei as histórias que eu tinha. Eu acho que eu tinha umas 8, 9 histórias, foi. né, Cláudia? É isso. E aí eles ficaram empolgados também, e eu encontrei ânimo, porque muitos sonhos que a gente realiza, a gente vai também com o incentivo das pessoas, né? As pessoas que acreditam na gente. E aí eu comecei a pensar, mas meu Deus, será que um dia eu vou conseguir publicar um livro dos espíritos para crianças? E foi indo, e agora chegou. E justamente o nosso 100º livro é essa obra. Então esse capítulo aqui, por exemplo, trata dos elementos gerais do universo. Então quem ler o livro, né, vai se surpreender muito com tudo que a gente está trabalhando aqui, e você vai ficar impressionado como você vai poder tratar com a criança numa linguagem acessível, né, muito bem elaborada, um conteúdo bacana desse. Então aqui nós temos, por exemplo, esse outro capítulo que fala da criação. Então você vai se encantar. Né? Olha o desenho maravilhoso, né, Deus? O livro é muito bem cuidado. O ilustrador, o Bandeira, eu não sei quantos livros meus ele já ilustrou, porque nós temos pela FEB, praticamente todos os meus livros pela FEB foi ele que ilustrou. Poucos foram aqueles que não foram ilustrados pelo Bandeira. Então a nossa parceria, né, tá aqui, esse capítulo que fala da a Fábrica de Mundos, que é do capítulo que se refere da criação. Então, aqui você vai ter uma amostra e um trabalho muito bonito para toda a família, né? Olha que projeto lindo, bacana, as pessoas vão se encantar, nós estamos felizes com o resultado, e a editora Intelitera está de parabéns, porque investe em obras que fazem a diferença, né? Tanto para crianças, para adultos e para jovens também. Eu tenho 13 livros já publicados pela editora Intelitera, e vamos ter outros, evidentemente, mas nós estamos muito felizes de que o nosso trabalho seja consagrado com uma obra com esse poder, com essa força necessário de nós levarmos para as crianças, em um tempo em que faltam informações, porque a criança ela também tem percepções e sentimentos. Muitas vezes ela está dentro de casa e passa por circunstâncias emocionais que causam sofrimento, no entanto a criança não sabe se reportar e falar e dar nominar o sofrimento emocional que ela tem. E através dessa obra você vai poder conversar sobre coisas transcendentes, mas com uma analogia em histórias infantis. Então entra no universo, no imaginário da criança. No dia a dia da criança, no que ela vivencia. No mundo lúdico, né, Cláudia? Da criança. Queria só mostrar outro capítulo. Porque é fantástico, né, Adeilson? Porque trazer Kardec, né? Trazer o Livro dos Espíritos. Exatamente. Para uma criança não é fácil. Não é fácil, né? É desafiador. Mas a forma como você trouxe é incrível, é um negócio... Esse aqui a gente fala sobre o princípio vital. Veja você, já pensou em conversar sobre o princípio vital com uma criança? Com a nossa história você vai conseguir conversar. Então nós não estamos, e tanto eu como esses meus amigos queridos, estamos aqui radiantes pela conquista, né, de um projeto como esse. Olha só esse capítulo dos espíritos, que fala da criação dos espíritos. Então, está aqui os espíritos, né, a energia
o princípio inteligente. E essa ilustração aqui que eu quero mostrar para vocês, ela é arrebatadora. Está aqui a criança no ventre da mãe e o espírito reencarnado, né? O reencarnando aqui na criança. Veja que coisa linda, né? Essa imagem para a criança entender né? isso. Mamãe vai contar para o filhinho, para a filhinha, que ela estava lá na barriga e o espírito estava chegando, né? O espírito para a reencarnação. Então é um trabalho realmente lindo e que as pessoas vão se surpreender, viu, Luiz? Tenho certeza disso. E aqui, essa ilustração é simbólica porque o espírito vai, antes da reencarnação, ele está vendo aqui quais são os materiais que ele vai usar, vai escrever as lições no caderno da consciência, com o lápis das atitudes. É uma história muito bonita. Está aqui a borrachinha do perdão que a gente tem que usar, né, na nossa vida. Então você vai se surpreender, certamente, e nós ficamos felizes, né? Olha o planeta Terra aqui, os espíritos voltando à vida aqui no mundo material. Não faltam histórias, não faltarão resultados. É importante, né? Porque é um livro tão rico que nós decidimos dividir em 2 volumes, né, Adeilson? É bom a gente falar, porque esse primeiro vão ter as 13 e o outro vão ter 14 histórias, né? Esse primeiro livro serão 2. Ele trata da questão número 1 do Livro dos Espíritos até a questão 584. E o segundo livro vai tratar da questão 585 até a questão 1019. Que nós já estamos trabalhando. Já estamos trabalhando, já está sendo ilustrado. Eu já escrevi uma boa parte das histórias, falta bem menos aí para a gente poder. Esse capítulo aqui, olha, trata da encarnação dos espíritos, através de uma analogia, falando dos instrumentos, da alma dos instrumentos, né? A alma e o violino é o nome dessa história. Vocês vão ficar realmente muito positivamente impactados com esse projeto que realiza a mim, a editora, certamente o empenho da editora em colocar um ilustrador competente para realizar esse projeto, né? E aqui, nesse outro capítulo, da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. Como é que a gente conta uma história dessa para a criança, né? Da volta do espírito, da vida material para a vida espiritual. A gente tem que tratar de assuntos e temas delicados, mas você vai ver com que leveza que a gente fala sobre isso, porque tem uma largatinha aqui, olha, as largatinhas estudando e falando das fases da vida. Está aqui. Essa história é fantástica. Então vocês vão gostar muito dessa história aqui. E das outras também, eu tenho certeza, né? Aqui elas estão estudando. E essa aqui está sonhando com o dia em que ela vai virar borboleta, né? Vai deixar de ser largatinha para virar borboleta. E é muito interessante, né? Porque da mesma forma que a gente tem um certo receio do que vai acontecer quando a gente deixar o corpo físico, você passa de uma forma muito lúdica e divertida também o receio da lagartinha. O que vai acontecer para ela virar borboleta, né? Esse capítulo aqui, Pluralidade das Existências, né? É uma história encantadora, muito sensível, né? Conta a história, as muitas vidas de meu diário. Mas eu não vou dar mais spoiler, não. Você pode conhecer o livro, já está na nossa querida editora à disposição, no site www.hiperlivros.com.br. E nas principais plataformas. Nas principais plataformas. No Hiperlivros, nas principais plataformas, nas principais livrarias de centros espíritas, na Amazon, né, em vários lugares aí. Essa história também é muito bacana. Muito da vida legal. Espírita, é essa história. É encantador esse Então vocês livro, vão ver que você vai pegar lá o livro de Kardec e vai ter uma história correspondente àquele módulo com X número de questões para poder conversar com as crianças. E, enfim, fazer muita coisa, trabalhar muita coisa. Na verdade, são praticamente 13 livros, né? Porque são 13 histórias. Exatamente, né? exatamente. 13 livros em um só. Em um volume. Da volta do espírito à vida corporal
e o nome da história, porque tem o nome do capítulo do Livro dos Espíritos, né? E tem o título da história infantil correspondente. Essa história aqui é o Seu René e a Dona Encarnação. Evidentemente que o nome, a analogia que a gente faz, né? Seu René e Dona Encarnação. Então é isso. Agora podem encontrar nas melhores livrarias e a gente está muito feliz com isso, né, Luiz? Muito. É um marco, né, Adeilson? É um marco. Tanto para a editora, sim, como para você como escritor, né? Estamos muito felizes porque a nossa proposta, né, de divulgar o Espiritismo e principalmente nessa obra trazendo, né, um ensinamento para a criança. Então eu e a Cláudia estamos muito felizes desta oportunidade, né, que você nos deu, pela confiança da gente estar podendo fazer parte, né? E eu tenho dito sempre para o Adeilson que isso é uma obra para sempre, né? Uma obra que vai ficar atemporal, que é uma obra que vai ficar aí para sempre. Da Emancipação da Alma é o nome desse capítulo aqui. As crianças vão gostar e você vai gostar muito de contar essa história para elas, né? Olha que ilustração lindinha. Alice no País dos Sonhos. Então a gente criou a Emancipação da Alma. Imagine você, a menina sonha, eu não vou dar mais spoiler. Muito legal, né, Luiz? Cláudia, pode perguntar. Eu acho que eles estão mais emocionados que eu. É muito lindo. Agora, Adeilson, na verdade, para escrever, né, tudo isso, quer dizer, o seu talento, né, realmente é uma coisa fantástica. E quando você estava escrevendo esse Livro dos Espíritos para criança, esse projeto maravilhoso, você em alguns momentos sentiu a presença espiritual? Eu senti. Porque não é uma obra, tem certeza, não é uma obra só sua, porque é uma obra que envolve toda a espiritualidade nesse sentido, né? Porque é uma obra fantástica, não é qualquer projeto. Esse capítulo mesmo, aí ele vai falar um pouco da influência dos espíritos. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse capítulo aqui, muito legal. Bem, Luiz, eu aprendi com o Richard Simonetti, que foi um dos grandes pensadores espíritas, que o conceito de humildade. A humildade não é você andar com roupa velha, nem com sapato furado. O conceito de humildade é você ter consciência daquilo que você pode fazer e fazer bem feito. Então, com o passar dos anos, depois de publicar tantos livros para crianças, eu desenvolvi a consciência de que eu tenho uma responsabilidade, eu tenho muita facilidade em fazer analogias, adaptações. Então, quando nós começamos a escrever esse livro, cada história que eu escrevia, eu era tomado de uma emoção diferente, e à medida que eu avançava nas histórias, porque mesmo eu começando a escrever, eu tinha dificuldade em acreditar que eu fosse chegar no final, que eu conseguiria fazer o que a gente conseguiu materializar agora pela edição do livro. Então eu avançava, o meu coração se enchia de alegria, toda a história era motivo de gratidão, eu fazia a minha oração, agradecendo, etc., porque eu tinha certeza que a assistência espiritual, eu não acreditava, eu sabia, eu sentia. Era uma experiência verdadeira de transcendência ao escrever essas histórias infantis. E quem conhecer a obra, o livro, vai se surpreender e vai perceber, porque foi muito difícil adaptar assuntos tão complexos para o entendimento da criança, né? Então a assistência espiritual, ela não me faltou em momento algum. Olha que legal. Muito maravilhoso, né, Cláudia? É incrível. Aqui, esse capítulo é das ocupações e das missões dos espíritos. Você já pensou esses assuntos que normalmente a gente estuda com o público adulto, você poder falar com as crianças? Isso para fazer o evangelho no lar, né? A gente também sempre teve... porque o evangelho para a criança é um grande auxílio para os pais, porque é muito difícil. Inclusive nasceu da nossa necessidade com a nossa filha, porque era muito difícil mantê-la no evangelho no lar. Sim. E aí tudo que existia, né? Não conseguia, ela não entendia. Não entendia, né? Mesmo então ela então nos auxiliou muito, né? Auxiliou muitos evangelizadores
E agora nossa filha já não está mais na idade, né, do Tá livro com 18 anos para crianças, mas nós temos certeza que ele vai ajudar muitos Sim. pais, né, e também os evangelizadores nos centros espíritas. É interessante que o Exatamente. Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, né? Até hoje a Angélica gosta de ler. Gosta de ler. Ela está com 18 porque fez anos. parte da vida dela, né? Sim, Na infância, está com 18 anos, até hoje, às vezes ela quer ler no Evangelho do Sim. Lar e tal, né? Porque realmente você foi muito feliz, né? Porque era uma dificuldade que a gente tinha e a Sim. gente ouve muitos elogios de pais, né? Que o livro veio preencher essa lacuna, né? Sim, exatamente. Porque eu me lembro que até em função dessa dificuldade, né, que a Cláudia falou da Angélica, que tudo que existia, né, para fazer o Evangelho no Lar em relação ao Evangelho para crianças era muito rebuscado, né? Porque era um livro para adulto, né? Era um Evangelho segundo o Espiritismo, mas para adulto, não era com uma linguagem para crianças, né? E aí um dia eu liguei para o Adeilson, né? Adeilson, olha, a Angélica está com essa dificuldade, a gente não consegue, né? Será que você não consegue escrever alguma coisa Sim. realmente, um evangelho para crianças? Aí eu Melhor do que ser inspirado é ser provocado. provoquei o Adeilson. Daí uns dias ele me ligou, ele falou assim, olha, eu tô com essa ideia assim, de escrever uma história para cada capítulo do Evangelho. Eu falei, ó, tá. Agora o meu próximo objetivo, assim, Luiz, que como eu tenho muitos projetos, né, eu escrevo vários livros ao mesmo tempo, é escrever o Evangelho segundo o Espiritismo para adolescentes. Né? Olha que legal, que legal. Só que aí legal. Eu não vejo outro caminho que não seja escrever contos juvenis, né? Olha que legal. Contos com adolescentes, entende? Que legal. Ah, vamos ver. Então tá aqui o Evangelho, que tem também atividades ao final, né, para as crianças, e o Livro dos Espíritos para crianças agora. O Evangelho, inclusive, quando nós lançamos o Evangelho, era em 5 volumes, né? Exatamente. Eram 5 volumes e agora nós colocamos todos os 5 volumes em um único volume. Quantas histórias tem, Cláudia? Tem 27 histórias, né? E um capítulo de preces. E ao final nós temos também várias atividades, né? E aqui até também, pela complexidade do Livro dos Espíritos, nós discutimos muito, sim, né? Que as histórias acabaram ficando maiores e nós decidimos fazer em 2 volumes, porque senão iria ficar muito grosso. Exatamente. Iria demorar, né? Exatamente. Então, por isso que nós achamos melhor já lançar, porque daí as crianças, os pais, já vão se beneficiando. Já vão se beneficiando e depois, daqui a alguns meses, a gente lança o 2º volume. Está aqui um bom presente para o Natal. Levar o senhor Allan Kardec, olha ele aqui para sua casa. E ele na capa, né, com as crianças. Você vai ver a capa, Allan Kardec sentado com as crianças, com o Livro dos Espíritos para crianças na mão. Muito linda essa capa, né? Ficou lindo. Olha ficou que lindo. Coisa maravilhosa. Realmente é um projeto à altura do professor Hippolyte Léon Denis Rivaio. Allan Kardec certamente gostaria de encontrar uma obra dessa, o esforço que ele fez para trazer para nós, né, codificar a doutrina dos espíritos e ver que essa obra ela traz uma fala também para o público infantil de hoje. Adeilson, mas vamos falar um pouquinho dessa sua trajetória sem livros, né, que estamos comemorando nesse momento. Não é fácil, né, chegar sem livro, porque imagina, né, para escrever um livro é difícil. Imagina. Não para ele. Eu fico pensando, Luiz, porque teve um período que você acompanhou de perto, difícil na minha vida, que eu fiquei quase 4 anos sem escrever. Se eu tivesse escrito, acho que eu já tinha uns 120, né? Ou mais, né? Mas eu não escrevo sozinho, eu tenho que reconhecer isso. Sabe? Não escrevo, não faço nada sozinho. Eu tenho facilidade, evidentemente, que é um atributo que eu trago de aprendizado de outras oportunidades. Mas os espíritos potencializam esse meu atributo, essa minha capacidade de escrever. A ferramenta tem que ser boa, né? Porque senão, como é que os espíritos vão usar a ferramenta ruim, né? Não tem Mas como. veja, para ser um bom escritor,
primeiramente eu tenho que ser um ótimo leitor, né? Então, como eu leio muito, na minha história de vida, com as minhas filhas, né? A minha filha que se tornou juíza, quando eu vejo ela ter atingido esse objetivo, eu me lembro que eu e a mãe sempre incentivamos a leitura, né? Então as minhas filhas sempre leram muito. E o livro cumpriu esse papel na minha formação, mesmo eu vindo de família simples, etc. Eu consegui, morando nos livros, porque eu moro nos livros até hoje, são os meus melhores amigos, desenvolver um vocabulário um pouco melhor, uma condição melhor de interpretar a vida, etc. Quem não lê tem dificuldade de interpretar e de ler o mundo. Isso fez a diferença para mim. Então, nos teus recursos psíquicos, você tendo os teus recursos psíquicos, digamos assim, empoderados, com muita literatura, os espíritos vão se utilizar desses arquivos que você tem para poder publicar, para poder escrever, para poder trazer uma mensagem adequada. E isso é natural. Então é claro que tem a mediunidade como um canal, e eu jamais poderia negar isso. Agora, eu olho assim, quando eu vejo um livro como esse, está na cara, isso aqui não dá para fazer sozinho. Entende? Não dá, Luiz. Para você pegar um capítulo, como esses capítulos aqui, que fala sobre a criação, da volta do espírito à vida espiritual, da volta do espírito à vida material, sem ajuda não sai. Porque, na verdade, o trabalho que você fez nessa divisão, né, é um trabalho complexo, não é um trabalho... Não é um trabalho simples. fácil. Porque não. O Evangelho, tudo bem, é um capítulo, né, são todos independentes, né? São e independentes. você criar uma história para cada capítulo do Evangelho, até aí tudo bem. Não é que é fácil, mas... Agora, você transformar 140, né? Você falou? 144 perguntas. Em uma história, é um você trabalho... Você teve que ler, por isso, né, 4 anos trabalhando numa obra, né? Exatamente. Então não é uma obra qualquer, né? É uma obra fantástica. Bom, como ele mesmo falou, nós vamos desencarnar. Quando a gente reencarnar, já tem um livro para a gente para evangelização. Estudar o Espiritismo. Nós vamos aprender o Espiritismo lendo o livro do Adeilson. Mas você sabe, aí eu estava assim outro dia, bom, o livro dos Espíritos está indo, está quase pronto o projeto, e o livro dos médiuns? Eu falei, não, é bom nem pensar em livro dos médiuns, porque esses, sem dúvida alguma, não dá para fazer nada. Mas eu não coloco muita fé que não dê para fazer nada. É melhor esperar o tempo certo, porque pode sair alguma coisa, né, Luiz? Vem a inspiração, né? Meu amigo, olha... Os espíritos começam... Eu não duvido de mais nada. Apesar que assim, as obras falam um pouco de mediunidade assim, na linguagem infantil, com o Fantasminha, né? Falam. Que é uma obra fantástica também, o Diário de um Fantasminha. Para criança entre 7 e 10 anos, mais ou menos, é uma leitura sensacional. Sim. E para quem é um pouco maior já, né? E gosta de ler um pouco mais, seria a série Anjos, que agora está num livro só. Sim. Que está as Anjos 3 e suas histórias, aventuras, né? né? Os Anjos e Suas Aventuras, que também trata, a Jéssica, por exemplo, é sensitiva, né? Mas olha, um dos meus livros mais bonitos e que as pessoas precisam tomar conhecimento, inclusive eu preciso divulgar mais, é um romance que eu escrevi para jovens que se chama Jovens Demais para Morrer, que é uma história muito bonita, muito bonita. Os Jovens Demais para Morrer é um romance que fala sobre, tem reencarnação, mediunidade e a história de amor entre 2 adolescentes, né? E que passa em duas existências. Eu terminei a primeira parte assim, eu não acredito. É uma história que eu preciso trabalhar mais, divulgar mais, porque vale a pena. Os adolescentes vão gostar, certamente. Tem vários, né, Adeilson? Tem, é verdade. Tem o Gladiador, que também é a trilogia do Luiz Sérgio, né? A trilogia do Luiz Sérgio. Mas o Gladiador é uma história muito bonita. É uma história muito bonita, uma história fantástica. Né? Evidentemente que você pode ler o livro e você vai ver um estilo literário que eu não tenho. Aquele estilo literário. Daí você viu que foi mais, como você falou, tem a participação dos espíritos na inspiração, mas aquela inspiração foi muito mais intensa, né? Muito mais, né? Muito mais. Que é do Humberto de Campos, E essa história
Ele me falou que a história era dele, né? Não foi ninguém que me contou, foi ele. Me chamaram lá em Minas Gerais para dizer que tinha acontecido um fato lá importante que dizia respeito a mim. Eu saí de São Paulo, fui para Minas, e quando eu cheguei lá me disseram que, olha, não foi a gente que te chamou aqui. Falei, mas não foi você que me mandou mensagem pelo Facebook? Não, foram os espíritos. Eu falei, mas eu nunca vi espírito ter Facebook. E aí eu fui na instituição, que inclusive o Haroldo participa, que é o Instituto Ser, né? E lá eu tive essa experiência. Uma mulher que eu nunca vi, o espírito incorporou e disse para mim, a gente mandou te chamar aqui porque ficamos do seu lado falando as coisas e você não acredita, né? E aí foi que ele disse, aquele livro assim, que já estava guardado há mais de 10 anos, porque eu não conseguia escrever com o mesmo estilo dos 3 primeiros capítulos. Qual livro que é, Deus? O Gladiador. Gladiador, tá. Aí depois dessa ida lá, ele me orientou, aí foi uma virada de chave para a minha vida, embora eu ainda fosse passar por esse processo de aprendizado doloroso pelo qual eu passei, necessário, certamente. Então, quando eu volto, quase 10 anos depois, eu vou ouvir a mensagem que estava gravada, né? Tudo que aconteceu comigo, ele havia dito, está lá, tudo gravadinho lá. Ele me disse, né? Então, a intervenção dele foi maravilhosa. Depois que ele fez a intervenção, me orientou, um livro que eu levei mais de 10 anos para escrever, em 3 semanas eu terminei a história, né? Nossa, que lindo. E ele é um livro sensacional, né? Então, para quem não conhece o Adeilson, né? Ele traz o espiritismo numa linguagem emocionante, é belíssima, tanto para criança como para adolescente. Para adulto tem também o Inimigo Íntimo, que é um livro que não fala de espiritismo, mas de espiritualidade, de você se conhecer melhor. Exatamente, né? O Inimigo Íntimo é um livro que fala a respeito dos monstrinhos que nós alimentamos, dando ração todos os dias, dentro do nosso coração e na nossa mente. Então é uma obra que fala sobre saúde emocional e fala também, de certa forma, quando trabalha sentimentos, de valores espirituais para que a gente possa ter uma vida mais saudável aqui na Terra. Para que a gente não permaneça refém do humor alheio, para que o mal do outro não passe a se tornar o meu mal, para que eu não lute as lutas que não são minhas. É uma obra que é muito aceita, muito bem aceita, e vende bem, né, Cláudia, aquele livro, né? Vende todos, né? O Inimigo Íntimo é um livro muito especial para mim também. E tem um livro de Bols que eu gosto demais, que é o Recomeçar, que fala sobre todos os tipos de recomeço. Então é uma obra que traz um impacto muito grande e é muito bonito esse livro Recomeçar. É um livro de Bols que fala sobre ao coração daqueles que experimentaram a falência de uma relação, a partida de um ente querido e as mais diversas situações, porque a vida é a arte de recomeçar. É essa frase que eu escrevo quando eu autografo aquele livro para as pessoas que adquirem, né? A vida é a arte de recomeçar. Olha, fui pegar aqui os livros, vou mostrar aqui, os livros estavam ali. Né? Mostra aí, Cláudia. Aqui, ó, Gladiador, que a gente falou, que é belíssimo. Inclusive tem programas aqui que a gente fala de cada um deles, né? A gente já fez aqui com o Adeilson. Jovens, o Anjos e Suas Aventuras. Ilustrações em mangá, né, Cláudia? Isso. Do Rui também, que é super talentoso. O nosso querido Rui Juazeiro, né? É verdade. Rui Juazeiro. Aqui, ó. Personagens, né? Então esse aqui já seria mais para adolescentes, mais para adolescentes, porque ele se passa no ensino médio. Exatamente. Então são histórias que já vão envolver mais esse universo do ensino médio. Isso. Então aqui, ó, o Fantasminha, né? Esse é o primeiro. Como é o nome dela? Maria Fernanda? Eu falo assim, esse tá tornando o meu xodó. Eu falo que o Fantasminha é um dos meus xodós, porque ele homenageou a nossa filha aqui, né? Aqui, ó, a Angel é homenagem à nossa filha, olha, também muito lindo, muito lindo. Do Rui, coisa mais linda. E tem o Recomeçar, né? Que é o de bolso. O de bolso. É o livro de bolso, O Inimigo Íntimo.
Deixa eu até abrir aqui. Depois O inimigo íntimo. Esse é o inimigo íntimo que vende bastante, que as pessoas gostam muito. Aqui tem a minha fala como psicanalista também, né? Mas como eu sou um psicanalista meio torto, eu tenho um olhar de espiritualidade também. Porque, na minha concepção, aquilo que Freud não explica, Kardec explica. E aqui são os dois, né? Nós temos dois, eu não sei, acho que não faltou tem um Ainda Existe Esperança. Né? Ainda Existe Esperança. Mas o Ainda Existe Esperança, ele foi roteirizado para o cinema. E a última informação que o roteirista me passou é que ele iria ser apresentado para a Paris Filmes, porque eles estão procurando obras para espíritas para o cinema. Então ele entrou em contato comigo e me disse. E a gente sabe que esse processo de produção cinematográfica é algo que demanda tempo, né? Mas o roteiro já está pronto e está caminhando aí esse projeto. São todos do Luiz Sérgio, né? Exatamente. Esse é o segundo do Luiz Sérgio, esse aqui é o terceiro. E o Ainda Existe Esperança, que nós não temos aqui para mostrar. É uma trilogia, né? Olha que lindo recomeçar aqui, abrir para vocês verem por dentro. É lindo. A gente aproveita então, já que você está aí nos acompanhando, a mensagem é curtinha, vai para você. É uma frase de um lado e uma mensagem curtinha do outro. E essa mensagem aqui, já que o livro é sobre recomeços, essa mensagem chama-se Refaça. E a frase diz assim: dê-se nova chance. Não importa em que momento você perdeu a crença. Importa agora é se dar nova chance, refazer o que pode e deve ser refeito. Não permita que o orgulho turve a sua visão. Se agarre à nova chance e prossiga acreditando. Se não se sentir merecedor de um recomeço, o que será de você? Siga a vontade alheia e viverá chorando. Recomeçar. Fantástico, né? É um livro infantil. É só uma mensagem, um conteúdo aqui incrível. Esses são alguns, né, dos 100 livros, 100 livros, tem muitos mais. De Adeilson Salles, exatamente, né, que estão aí disponíveis em todas as plataformas. Se você quiser procurar os livros do Adeilson, é só você procurar nas plataformas da Amazon, no Hiperlivros, né? Digita Adeilson Salles, que vem todas as obras. Mas esse aqui ainda está quentinho porque saiu do útero agora. Então saiu hoje do útero. Então, mas a complexidade para realizar esse projeto... Mas pode ser que a pessoa vai assistir depois, isso em outro momento. Outro momento. É verdade. Então, uma alegria muito grande, né? Vamos em frente, produzindo, e a ideia é sempre trazer uma contribuição literária para as pessoas terem qualidade de vida, entendimento sobre si mesmas, para seguirem fortalecidas nas lutas que a vida traz para cada um de nós, né? Adeilson, mas gostaria de perguntar para você o seguinte: 100 livros, né? Você deve ter vivenciado momentos de muita alegria, mas também deve ter passado por momentos de desafios, até para que as pessoas possam, né, que a vida do escritor, do médium, chegar a 100 livros, não foi um mar de rosas. Né? Não, foi bem difícil, né? Em alguns momentos, como uma criatura limitada, eu pensei em desistir, em alguns momentos. Por causa das questões humanas mesmo, né? As minhas limitações enquanto ser humano. Mas é evidente que quando você procura fazer algo para contribuir para o todo, né, na dinâmica da vida na qual você está inserido, obstáculos aparecem. Então houve perseguições, difamações, etc. Mas hoje eu não tenho nem espaço mais para focar nessas coisas, porque chegar nessa marca, evidentemente, não me permite olhar para as coisas que eventualmente tenham me entristecido nessa caminhada ou que eventualmente tenham me trazido alguma dificuldade. Chegamos aqui e vamos continuar, né? Agora, evidentemente, mais experientes, calejados, sem prestar tanta atenção na torcida. Não me olho mais pelos olhos alheios, não fico mais ausente de mim para viver aquilo que os outros desejam que eu viva. Então, eu estou sempre em minha companhia, seguro do que eu estou fazendo e seguro para a direção que eu estou caminhando. Adeilson, qual foi a história mais desafiadora de escrever no Evangelho segundo o Espiritismo
e a história mais desafiadora de escrever aqui nesse volume 1 do Livro dos Espíritos para criança? Olha, eu não diria a mais desafiadora, mas a que mais me emocionou foi uma no Evangelho aqui que fala sobre o homem que gostava de abraçar. Por que ela me emocionou? Porque ela era uma história real. Então essa história, ela fala, aos domingos eu ia no Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, que acolhia moradores de rua no Cais do Porto de Santos. Então ali a zona do Meretrício. Então todo domingo às 7 da manhã era servido o café da manhã para aquele povo que morava na rua, pessoas viciadas, etc. E um amigo me convidou, você não quer ir lá fazer uma prece junto com os moradores de rua e tal? Eu comecei a ir fazer uma prece, fazer uma leitura do Evangelho e depois de um tempo eu comecei a contar histórias para aquelas pessoas. E chegou um momento em que eu decidi desafiá-los, né? Eu contava a história, eles me aplaudiam. E aconteceu um fato interessante, porque eu viajava para fazer palestras, eu avisei os moradores de rua, na semana que vem eu não venho, porque eu vou viajar para fazer palestra. 15 dias depois eu voltei, e eu chegava às 6h30 da manhã, para ajudar a passar manteiga no pão, aquela coisa toda, e eu passei e tinha os moradores de rua dormindo assim na calçada. E quando eu passei, eu escutei uma voz me chamando, ei, 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 eu me voltei, e era um morador de rua, que estava deitado num papelão. Aí ele olhou para mim e disse assim, como é que você foi de viagem? Olha. Então aquilo foi impactante para mim. Mas eu contei a história como eu fazia todos os domingos e lancei um desafio. Eu perguntei para eles, eu quero saber se tem alguém aqui com coragem de me abraçar. Aí formou-se uma fila de moradores de rua. E aí eu comecei a abraçá-los. E desenvolvi a convicção de que eu deveria fazer. E vinha uma voz na acústica da minha alma que dizia assim, abrace-os, porque tem parente desencarnado abraçando eles através de você. Ai, que lindo. Então foi muito emocionante para mim. Eu nunca me esqueço de uma senhora que entrou na fila 2 vezes. Olha. Eu abracei ela, depois ela foi para o final da fila, voltou e eu abracei de novo. E aí eu transformei essa história, eu fiz uma adaptação dessa história aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Eu não lembro qual é o capítulo ao certo, eu teria que folhear ele para poder te dizer, Luiz. Mas essa foi uma história que me comoveu muito, porque eu fiz uma adaptação de um fato real que aconteceu comigo na minha vida, e que quando eu conto a história, né, da maneira como aconteceu tudo, sem omitir outros detalhes, né, porque ela teria um outro capítulo, digamos assim, as pessoas se emocionam muito, porque realmente é uma história muito, muito bonita. E no Livro dos Espíritos, a história mais difícil que eu travei 10 dias foi a história que fala sobre as várias existências. Quer ver? Ela está aqui, eu já te falo ela, porque é uma história muito bonita. É a história de uma menininha que passava sempre em frente a uma lojinha da esquina da casa dela e via um diário de cadeadinho. E ela pedia para a mãe dela todos os dias aquele diário de cadeadinho. Eu quero passar o título para você, Luiz, e para os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo e mostrar, porque eu vou dar um pequeno spoiler aqui sobre essa história. Que é uma história... Não pode dar spoiler para criança. Que é uma história muito legal, muito legal. Então estou procurando aqui, já acho. É a história da menina que queria um diário com cadeadinho. E nessa história, ela pede para a mamãe, para ela comprar. Mamãe, olha, as muitas vidas de meu diário, que fala sobre a pluralidade das existências. Eu não sabia como escrever. Como é que eu vou escrever para a criança sobre a pluralidade das existências? Então eu fiquei 10 dias sem conseguir escrever. E um dia, né, dizem que o banheiro também traz inspiração, eu estava tomando banho e me veio essa história. A menina pede para a mãe, pedia para a mãe comprar um diário, ela está aqui na vitrine da loja namorando o diário, né? E aí a mãe compra o diário para ela. Então ela pega o diário de cadeadinho e se recolhe, ela vai para o quarto para escrever. E quando ela vai escrever a frase querido diário, o diário diz para ela, querida Aurora, que o nome dela é Aurora.
E aí ela se surpreende, um diário com cadeadinho e ainda fala. E ela fica impactada. Então o diário começa a falar para ela sobre as existências dele. Porque ele já foi um eucalipto na floresta. Está aqui a ilustração, né? Contando acerca da sua... Como é ruim a gente mexer aqui, né? Aqui. Então ele está aqui, o eucalipto que iria se tornar papel. Então o diário conta para ela que ele já foi álbum de figurinha, já foi livro, já foi jornal. Através da reciclagem do papel, né, você recicla o papel, depois você dá outro uso para o papel. As existências do diário se baseiam nessas vidas que ele teve, como álbum de figurinha, como papel de carta, etc. E ele foi página de um livro também, que coincidentemente era uma página do Livro dos Espíritos. Então é uma história encantadora, emocionante, e que você vai poder falar sobre esse assunto, sobre as várias existências, de maneira lúdica, uma história encantadora que vai te emocionar bastante, vai emocionar as crianças. E você vai poder trabalhar um conteúdo que, a princípio, parece difícil de você trabalhar com uma criança, né, Cláudia? Sim. Então, essa história aqui me deixou impactado. A pluralidade das existências e as muitas vidas do meu diário. A Aurora é a menininha. Então, é lindo. Muito bonito. Muito lindo. Eu achei aqui, Adeus. Achou? Achei. Obrigado, Cláudia. O homem que gostava de abraçar. O homem que gostava de abraçar. É o Cristo Consolador, né? O capítulo, se eu não me engano, o capítulo 5. Não, o capítulo 6 do Evangelho. O Cristo Consolador, e é essa história aqui que eu conto do homem que gostava de abraçar. Então é uma história realmente muito bonita, muito emocionante, que foi uma história real, que eu vivi, né? Agora, outra que eu gosto muito é essa aqui, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, que fala da estrelinha do mar que tinha inveja da estrelinha do céu. Então é uma história muito legal. Eu já contei em congressos e o pessoal amou. No congresso que estaremos participando, nós vamos contar uma história do Livro dos Espíritos. Então, olha, maravilhoso, né? Eu pensei que a gente fosse falar dos 100 livros, vamos falar sobre isso. Precisa de vários programas, mas precisa voltar, né, Deus? Você vai voltar para contar aí de com certeza. Outros livros, com certeza. Você, inclusive, lançou um agora, há pouco tempo, pela Federação Espírita Brasileira, né? Que é o Carta aos Jovens. Carta aos Jovens. Para adolescentes. Fala um pouco dessa obra, Deus. Então, essa obra ela demandou trabalho para ser escrita, porque eu usei as 2 epístolas de Paulo ao jovem Timóteo, né? As 2 cartas de Paulo ao jovem Timóteo. Então eu peguei versículos dessas 2 epístolas e dissertei para os adolescentes. E fecho os meus comentários com alguns comentários de Emmanuel sobre esses mesmos versículos. É uma obra que foi aprovada em 13 dias pela FEB. E isso é algo que é significativo, né? Com certeza. E tem sido realmente um grande sucesso, né, Deus? E a gente fica feliz, né, de trabalhar esses conteúdos, né? A gente tem que ter só uma linguagem adequada para falar de assuntos que são relevantes. Porque as crianças também têm sede, os adolescentes também precisam de completude, de sentido para a vida, né? Bacana. Estou Cláudia, procurando aqui... Não, peraí, eu estou procurando aqui a história que a Angélica mais gosta aqui do Evangelho, que é a do beija-flor. Sabe aquele beija-flor metido? Na flor... Sim, sim. Ele era um beija-flor muito convencido, aquele beija-flor. É a coisa mais linda a história. E ela sempre gostou muito, né, do livro, mas essa era a mais querida dela, a história que ela mais gostava. Mas agora procurei e não achei. Nós estamos chegando ao final, porque são tantas histórias que a gente acaba se perdendo aqui, que é uma mais linda que a outra. Mas Adeus, olha, mais uma vez, parabéns. Para nós. Parabéns, 100 livros, e comemorando com essa obra maravilhosa, né? O Livro dos Espíritos para crianças. Estamos muito felizes, um prazer e uma alegria tê-lo aqui conosco, né? No Mais Espiritualidade.
e com certeza esse livro fará muito sucesso, vai ajudar muitas famílias, muitos pais, muitos educadores. Sim, é a ensinar de forma muito gostosa, muito lúdica, didática, muito lúdica, didática. as crianças, né? Porque a gente tem visto, eu fiquei assustada outro dia que o suicídio tem sido a segunda causa de morte de jovens entre 15 e 20 anos. E nós temos o Consolador prometido e a nossa obrigação é divulgar essa doutrina maravilhosa, né? E começar já com a criança. Fundamental, né? Então, é uma coisa assim que é uma missão, né? Que às vezes os pais falam, não, ele decide depois. Não, a gente precisa apresentar Deus para as crianças. Não basta ensinar as crianças apenas a somar, a multiplicar, a subtrair, como diz Leon Denis. É necessário prepará-las para que elas entrem na vida e possam estar instrumentalizadas para enfrentar as adversidades, as lutas, as perdas, tudo aquilo que implica viver num planeta como esse. As crianças precisam ser preparadas. Não adianta educar só o intelecto. Se formação acadêmica trouxesse felicidade, não haveriam médicos que se suicidam, doutores que acabam se matando, porque não conseguem encontrar respostas apenas no lado intelectual da vida. E é interessante que muitos pais às vezes não valorizam, né? E até pais espíritas mesmo, e a gente vivenciou muito isso, né, Cláudia? Quando a gente acompanhava o Divaldo Franco, que a gente coordenava às vezes a equipe do livro. A criança pegava o livro, né, e falava, eu quero esse. Eu quero esse. E a mãe ou o pai falava, não. E às vezes ele estava com 10 livros de adultos na mão e a criança querendo um livro. Mamãe, papai, eu quero esse. Não. Você entendeu? Aquilo pra gente era uma... né? Então, muitos pais... Falta consciência. Falta consciência. Então, às vezes, poderiam realmente estar investindo, né, no filho. E participando da leitura, porque é importante o pai entender e a mãe que no início realmente é cansativo para a criança que está sendo alfabetizada ler, né? Ela tem que pensar para ela ler. Então, o que eu fazia com a Angélica, assim, eu leio um parágrafo, você lê outro. Eu leio um parágrafo e você lê outro. Porque realmente a criança pegar uma história e falar, ai, não, né? Vai muita coisa. É preciso incentivo, né? E o exemplo, né? A literatura, ela torna a relação, quando os pais estão junto com os filhos, principalmente com a criança, é um recurso que torna a relação mais intimista, fica mais próximos, né? Toda criança vai pedir para os pais contarem histórias, se os pais desenvolverem esse hábito, né? De contar histórias na hora de dormir, esse é um ótimo gancho, e depois, através da aquisição de livros infantis, daqueles da preferência que os pais entenderem os melhores, e fazer a leitura junto com a criança na hora de dormir, ou durante o dia, ou nos momentos de reunião familiar. E uma dica também para quem é pai e mãe, né? Embora você tenha escrito todos os livros, esses livros, né? Não todos, alguns são para adultos. Para a criança, para o jovem, o adulto adora, né? Quando lê, é muito legal, né? Todo adulto é uma criança entupida de lágrimas, né? E a gente precisa considerar isso e trabalhar. Quando eu conto histórias nos congressos, os adultos vibram, porque de alguma forma está conversando com eles também, né? Vai no mundo lúdico deles, né? No imaginário. Isso todos temos. Com certeza. Então... Mas, Adeilson, a gente gostaria que você divulgasse as suas mídias sociais antes da gente finalizar, né? Sim. Esse papo tão gostoso que a gente iria aqui o dia inteiro, à noite, falando. Então, divulga, por favor, as suas mídias nessa... Nós estamos melhorando esse departamento, né? A gente divulga muito material pelo Instagram, @Adeilson Salles Oficial. Outra página do Instagram novinha, que eu gosto de escrever poemas e tudo mais, @Adeilson Salles Poesia. E no Facebook também temos uma fanpage, Adeilson Salles. E em breve a gente vai estar incrementando o nosso canal no YouTube e vai levar também o nosso nome, né?
Adeilson Salles Oficial. O Adeilson com N e o Salles com dois L's. Com dois L's. Adeilson, N no final. E a maioria dos livros também do Adeilson, inclusive nesse daqui, no final, né, na última página, tem também as redes sociais. Tem as redes sociais. Acho que quase. E pode me procurar pelo Google lá, Adeilson Salles, vai achar muita coisa, né? Então, Adeilson, antes da gente finalizar, gostaria que você fizesse as suas considerações finais nessa câmera, por favor, nesse 100º livro. Eu agradeço mais uma vez a todas as pessoas que confiaram em mim, a todos os editores que me trouxeram até aqui. O livro salvou a minha vida, quando eu vivia processos de bullying e pensava até em suicídio. Eu fui morar nos livros e os livros foram os meus grandes amigos. E eu não tenho dúvida que quem dá um livro de presente não presenteia, faz um elogio. Então elogie seus filhos, dê livros de presente, leia junto com eles. Certamente a sua vida na intimidade com seus filhos, na troca de confiança, vai ser potencializada, porque a literatura tem essa capacidade de aproximar os nossos corações, as nossas emoções e fortalecer os nossos laços. Muito lindo. Muito maravilhoso. Muito lindo. Muito obrigada, Deus. Obrigado eu. Obrigado, Luiz Cláudio. Parabéns. Parabéns para nós, né? Parabéns. É um trabalho, que é um trabalho de grupo, né? 100 livros. Tá 100 aqui, livros. Ó, comemoração. É isso aí. É um orgulho como editores ter você como nosso autor. E um confiança. beijo para o Bandeira, né, que mora nos Estados Unidos. O ilustrador tão o nosso querido. Ilustrador maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada. E obrigada a você. Até mais.